Hoje com o engenheiro agrônomo e pesquisador de solos e sistemas de produção da Fundação MT, o Felipe Bertol. Vamos falar um pouquinho sobre adubação do milho. Bom dia, Felipe. Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Ok, vamos falar dessa cultura tão interessante e tão importante na produção de grãos do Brasil, que é o milho, e que hoje tem um cenário completamente diferente de 30, 35 anos atrás, né? 35 anos atrás você tinha uma safra de milho. E aí, grandes fazendeiros cultivavam milho em escala. Mas, em geral, o milho era, em pequenas e médias propriedades, era mais para subsistência, mais para criar as galinhas, os suínos, e etc. e tal. Hoje nós temos aí a safra de milho, a segunda safra, que já não é mais safrinha, e em alguns estados do Nordeste já estão começando a ter uma terceira safra. Que coisa fantástica! Por que o milho se adapta tão bem assim a todas as condições brasileiras? Porque nós estamos falando aqui de várias regiões, né? Regiões tropicais, subtropicais e equatoriais até. Bom, basicamente o milho é uma cultura que ela não suporta frio, mas ele é uma cultura muito bem adaptada à região dos trópicos, que é o que nós vivemos, né? A nossa agricultura é baseada em calor e umidade, digamos assim, que é o que a gente tem no Mato Grosso, lá no Nordeste, e nas regiões sul, na região sul, em momentos adequados do ano, perto do verão, que tem a melhor condição climática para a condução dessa cultura. Então, tirando o frio, o restante, o frio e a ausência total de água, então ele se adapta em qualquer região. Então, é uma cultura que também tem um potencial produtivo muito grande e uma responsividade, tanto à água quanto à adubação, muito grande também. E depois da soja, no comércio de produtos do agronegócio, o milho é a ponta de destaque do Brasil, a segunda ponta. Juntam as duas aí, né? Soja e o milho crescendo aí, vai estar chegando perto da soja. Pelo menos esse é o objetivo. A variação do cultivo do milho segundo a safra no Mato Grosso, ela depende basicamente de aspectos econômicos. Então, se o milho estiver com bom preço, o agricultor tende a dar mais importância para ele. E também de encaixe no sistema de produção. Como assim? Se eu consigo plantar a soja bem, consequentemente colher ela mais cedo, e eu conseguir plantar o milho mais cedo, eu terei maiores condições climáticas, basicamente se resume a chuva, a água para esse cultivo, e consequentemente eu produzirei mais. Então esses dois fatores são que regem a produção do cultivo do milho. Essa safra, ela, em termos climáticos, ela foi espetacular. Vai ser espetacular agora nos números finais, que nós plantamos milho muito cedo, porque colhemos a soja muito cedo, e teremos produtividades elevadíssimas para esse cultivo, justamente por ter chovido por um maior período de tempo. Consequentemente, a condição econômica foi um pouco mais difícil. Agora, um pouco de tudo isso também, dessa superprodução, se deve a pesquisas que vêm sendo realizadas aí e trazendo novas variedades, né? É bem comum você andar aí pelo interior do Brasil, em áreas de milho, e ver plaquinhas lá de uma determinada variedade desenvolvida por uma empresa, né? Depois você anda mais um pouco, tem outra variedade. Quer dizer, então busca-se a maxi produtividade através de novas variedades. E também com uma mudança de característica, né? O milho era muito alto, nos Estados Unidos ele ainda é. Aqui ele baixou de tamanho, aumentou em quantidade de espiga e engrossou a canelinha, não dobrando no vento, né? Essa é característica nossa. O milho não é um assunto que eu conheço muito bem em termos de genética, mas a gente vê que ele se adaptou às nossas condições, que tem ventos muito fortes, justamente no final do ciclo, quando ele perde umidade, fica mais suscetível a cair. E o aspecto, em termos de genética, foi direcionado para a produção mesmo de grãos, não tão resistente à produção, a genética não foi tão selecionada para resistência a doenças, justamente porque as nossas condições climáticas para o milho não propaga tanta doença assim, ou varia de ano para ano. Ano passado não foi tão bom para doenças, esse ano já apareceu mais. Tá. Mas o nível de fungicida também é proporcional ao investimento no milho, então isso varia também. Bom, deixa eu perguntar uma coisa para você para entrar no nosso assunto, que é a adubação para o milho.
Você falou aí da soja, quanto mais cedo você retira a soja e entra com o milho, é melhor porque se aproveita o milho. O milho em consórcio em rodízio, melhor dizendo, consórcio não, em rodízio com a soja, ele aproveita ainda um pouco do que foi utilizado na terra para adubar a soja ou você precisa de um novo trabalho de adubação? Porque a gente sabe que algumas culturas, como por exemplo a batata deixa muita coisa na terra que pode ser aproveitada pelo que você colocar depois. Acontece isso com a soja e o milho ou não? Tudo depende do local onde eu estou falando. Por exemplo, muitos agricultores fazem o seu montante de adubação fosfatada, o fósforo, na soja e não faz nada no milho, mas eles pensam para as duas culturas. A produtividade da soja fica normal, não tem impacto algum, e o milho também não tem impacto algum. Mas isso só pode ser feito em áreas com teto produtivo elevado. Então, se eu for falar em áreas mais frágeis, que eu tenho deficiência de fósforo ou estou abrindo aquela área, eu preciso adubar cada cultura com a sua quantidade respectiva e não ficar contando com os demais. No caso da batata é uma quantidade exorbitante, porque a cultura da batata ela não é eficiente, então você tem que colocar muito para ela aproveitar pouco, consequentemente sobra muito no solo. E sobrando muito no solo, o cultivo subsequente, por ser mais... E o milho é uma cultura que abrange um volume de solo grande pelo seu sistema radicular, ele consegue aproveitar mais esse fertilizante. E aí, esse fertilizante, quando ele não é colocado de forma adequada, quais são os prejuízos? Eu posso pensar em espigas menores, grãos menores, maior vulnerabilidade a ataques de pragas e doenças. O cenário é este. Basicamente, vulnerabilidade a pragas e doenças é uma frente de estudo que está começando agora, principalmente em relação a doenças, e que a gente tem poucas informações para o cultivo do milho, justamente pelo ataque de doenças ser um pouco menor. Pragas já tem tecnologias que nos ajudam a mitigar, mas basicamente o impacto é diretamente em produção. O mais comum a gente vê deficiência de nitrogênio, então você vê a deficiência na folha e consequentemente a espiga não vai encher. Nesse ano, um agricultor pode ficar atento, principalmente no Mato Grosso, ao ponteiro que não encheu. E ele pode se perguntar, poxa, mas eu tinha água. Geralmente é a água que faz o ponteiro encher. Mas a espiga ela cresceu tanto por ter potencial genético, mas faltou muitas vezes a adubação nitrogenada. Então, o ponteiro não encheu não pelo aspecto climático, pela falta de água, mas sim pela falta de nutriente, no caso nitrogênio. Porque com a sobra de água ou excesso de água, ou uma quantidade maior de água, tanto faz, a planta vai querer aproveitar isso. Mas se o solo não está rico, ela não tem como distribuir isso corretamente nas espigas. Por isso que não fecha o ponteiro, né? E aí é que entra o grande ataque das pragas. As lagartas são os principais problemas aí do milharal. As lagartas são os principais problemas. O próprio meio agrícola ele vem lutando contra as lagartas com tecnologias. As tecnologias hoje são as principais ferramentas, mas deve se integrar juntamente com o controle químico, cultural. Então você tem que empilhar estratégias para atacar esse problema. Uma das estratégias mais benquistas, até para manter essa tecnologia no campo e não vem sendo feita pelos agricultores, é o refúgio. Então, eu ressalto a importância do refúgio, porque quanto mais refúgio tiver, mais tempo aquela tecnologia em que a lagarta de simples forma morde, morre, ela vai perdurar no campo e não tem essa resistência por parte das lagartas, que são o nosso grande problema hoje na cultura do milho. E com relação à adubação, quer dizer, quando você vai fazer o plantio, você deve fazer uma análise de solo, porque senão aquele problema que você citou, tem água bastante, a umidade relativa do solo está boa, né? O recurso hídrico está bom, mas aí você não coloca nutriente necessário, não fecha a espiga ou ela sai menor. Essa análise é feita e a partir daí é que deve ser feita a adubação. E um outro detalhe, por talhões, né? Porque como as propriedades são muito grandes, você não tem uma uniformidade de terreno numa área extensa. A análise de solo, ela geralmente é feita ali no final da safra, então soja, milho, e ela vai ser feita em agosto, setembro, por questão de tempo e de cultura, para não ficar andando no meio das culturas até machucar a planta, e é o comum de ser feito, onde que a gente tem a maior movimentação para isso. Daí depende do nutriente que nós estamos falando. Se é fósforo e potássio, a gente toma decisões em cima da análise de solo.
Se é nitrogênio, hoje no estado do Mato Grosso, no Cerrado como um todo, a gente não tem um parâmetro de solo que nos fala, olha, pode aplicar mais ou menos nutriente. No sul do país, lá no Manual de Recomendação de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a matéria orgânica e o cultivo antecessor ele é utilizado para tomada de decisão. Mas a nível de Cerrado, a gente não tem isso. Então, a gente tem curvas de resposta de nitrogênio para a cultura do milho, que vai conforme o investimento, conforme o preço do milho. Então, quanto maior o preço do milho, tiver mais rentável, maior vai ser o investimento realizado e, consequentemente, mais produtivo ele vai ser plantado em condições adequadas. Se não, geralmente vai acontecer o que era feito no passado, uma dose de nitrogênio para simplesmente ter o milho, né, ter a subsistência, não for um investimento tão alto e, consequentemente, uma queda em produtividade. E aí, porque com isso você busca uma homogeneização da sua lavoura, né? Porque senão você vai ter talhões com mais espigas cheias, talhões com espigas médias, e aí fica um problema sério, você não consegue calcular exatamente quanto vai ser o rendimento por hectare. Isso eu acabei esquecendo de comentar, né, que você perguntou. Em termos de homogeneização, de como fazer essa análise de solo, você tem que conhecer aonde você está plantando, onde você está pisando. Dentro de um talhão, que são áreas extensas, a gente pode ter várias condições, principalmente de textura. Então, um solo muito argiloso na parte mais de cima e arenoso na parte mais de baixo é muito comum. Então, tratar cada ambiente como se deve, como ele desempenha, é o segredo para explorar esses ambientes de forma diferenciada. Por exemplo, eu sei que eu tenho maior perda de nitrogênio por lixiviação com quantidade de água em ambiente mais arenoso. Em Tá. ambiente mais argiloso eu não tenho tanta essa perda. Então tem que prestar atenção a essas zonas de manejo. E aqui uma última questão, com relação à produção em si. Essas áreas, elas podem ser uniformizadas desde que você faça o investimento, como você disse, se o preço estiver bom, né? Porque às vezes quando o preço não está bom, ela fica meio desuniformizada, vamos dizer assim, né? Não uniformizada. Esse é o grande detalhe. Em relação à uniformidade da lavoura, você vai trabalhar isso no ano a ano, com sucessão de cultivos, fazendo as correções, análise de solos como deve ser. A questão é tratar áreas com agricultura de precisão, que é o conhecimento aplicado por metro quadrado. Então, isso que você pode prestar atenção. Uma coisa que o agricultor pode levar para a mesa de decisão dele é em relação à janela de semeadura. Então, fez o plantio, quem plantou mais cedo merece ter maior quantidade de nitrogênio porque vai produzir mais se colocar mais. E áreas mais marginais, onde plantou mais tarde, não adianta colocar a quantidade de nitrogênio cheia, que nem nas outras áreas, porque não vai ter essa resposta produtiva. Ele vai estar gastando dinheiro à toa nessas áreas, é isso. Exatamente. Por isso que ele tem que ter a visão e o controle correto de toda a sua área produtiva. Isso, daí você pode fazer a realocação de recursos. Então, isso para mim, né, no meu conceito, isso se chama agricultura de precisão também. Claro que é, lógico, porque depois se você vai adubar uma área que não vai adiantar nada, vai colocar nitrogênio numa área que você vai perder, você vai estar jogando dinheiro fora. Uma última questão, hoje tem se falado muito aí em alguns processos de complementação do NPK do solo, né? Micro-organismos, alguns produtos orgânicos. O milho pede isso também ou ele vive basicamente do NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio? Todas as plantas cultivadas, elas precisam dos macro e micronutrientes, basicamente. Então, fornecendo isso para a planta via fertilizante, ou tendo no meu ambiente de produção, ou tendo no meu solo, na minha caixa, são suficientes para o milho produzir. Óbvio que nitrogênio é algo que sempre tem que ser aportado, porque nossos solos são pobres em matéria orgânica e aí não tem o suficiente para suprir a cultura, principalmente no momento adequado. Micronutrientes, geralmente, são colocados em pouca quantidade, porque, como o nome já diz, eles são importantes, não pode deixar faltar, e suprem todas as culturas do sistema de produção. Em relação a produtos organominerais, produtos foliares, tudo depende da necessidade da cultura e do momento de aplicação. São produtos mais técnicos e muitas vezes respondem à situação de estresse da planta. Então, cada produto é um produto, cada situação é uma situação, e ela deve ser estudada e o agricultor estar familiarizado com essa tecnologia. Tá legal. Muito obrigado aí pelas informações. E a olho nu, assim, se a gente bater o olho, estiver passando pela estrada, ou se você for o produtor, bater o olho numa roça de milho, numa lavoura de milho,
O verde é o principal fator que indica que aquilo está saudável. E aí é o nitrogênio que funciona. Olha, tem muitos fatores, é muito difícil É, você bater um martelo no primeiro olhar. Mas geralmente o verde mais escuro, significa que uma lavoura está bem nutrida. Mas, por favor, entre nela, vai ver o que está acontecendo, investiga os fatores, para aí sim saber se aquilo ali vai resultar em lucro ou não. e obter max produtividade. É isso. Obrigado aí, o Felipe Bertol. Para quem quiser saber mais sobre o assunto que nós tratamos aqui, qual é o endereço de internet de vocês? fundaçãomatogrossso.com.br, lá tem todos os nossos relatórios, as nossas informações, tem nossos eventos, inclusive tem um aplicativo, quem quiser acessar, todas as informações estão lá naquele aplicativo. O meu muito obrigado aí pelas suas informações e até breve. Eu que agradeço. Abraço.